Olá pessoal, aqui é o professor Cleiton Peixer, mais uma vez com vocês aqui na pós de penal do Legale, né? Uma grande satisfação, uma grande honra poder estar aqui e fazer parte desse quadro. E hoje nós vamos falar de um instituto muito importante, nós vamos falar de prisão preventiva, né? E me incumbe hoje a falar com vocês tão somente sobre a prisão preventiva, não vamos entrar no mérito de prisão temporária, ou outros tipos de prisão aqui. Vou fazer uma introdução com vocês acerca da prisão em flagrante, até a título de exemplificação, para que a gente possa, então, entrar no tema da prisão preventiva, tá? Então, como eu disse, na prisão em flagrante, né, gerando uma prisão em flagrante, no momento que ela acontece, então, esse preso em flagrante, ele tem que ser levado até a presença da autoridade judiciária, né, o juiz de direito, na audiência de custódia, para que seja verificado as condições do flagrante, se ele foi feito de uma forma legal ou ilegal, né, e ali o juiz, até para garantia da integridade física do réu, né, mostrar, perceber ali se ele não foi agredido, se ele não foi torturado e etc, né. Pois bem, isso eu estou falando com relação à prisão em flagrante. E chega na audiência de custódia, o juiz pode tomar algumas decisões, né? Ele pode ratificar aquela prisão em flagrante e converter a prisão em prisão preventiva, ele pode conceder liberdade provisória e etc, né? Então, diante da possibilidade de ele decretar a prisão preventiva, surge esse instituto que a gente precisa analisar hoje na aula, né? Então, aconteceu a prisão em flagrante, o réu foi apresentado ao juiz na audiência de custódia, né? Ou não, mas ele tem 24 horas para ser apresentado na audiência de custódia e o juiz decidirá ali acerca da prisão. Importante destacar que a lei suprimiu a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, mesmo quando lá da análise do flagrante. Ele não pode simplesmente converter a prisão em flagrante em preventiva. Ele precisa aí do requerimento do Ministério Público, né, ou a representação do delegado de polícia, ou seja, ele necessita de requerimento. Ele não pode agir de ofício para decretar a prisão preventiva. E ele só vai decretar a prisão preventiva quando estiverem presentes os requisitos do artigo 312 e do artigo 313 do Código de Processo Penal, né, que são os requisitos da prisão preventiva. Sem que eles estejam presentes, o juiz não pode decretar preventiva ou terá que conceder aí a liberdade provisória, né, colocando o réu em liberdade. Então, percebam que é um instituto muito complicado e muito propicial ao nosso entendimento da aula de hoje, porque mexe com a liberdade. Vocês que atuam aí na advocacia sabem o quanto é difícil, né, atuar nesse momento de flagrante, de concessão da liberdade provisória ou decretação de prisão preventiva. Fato é que a regra é a liberdade, né? Às vezes interpretado o princípio da presunção da inocência a contrário senso, né? Mas a regra é a liberdade. Então nós vamos ver aqui pormenorizadamente quais são os requisitos da prisão preventiva, quando que ela pode ser decretada e etc, tá bom? Vamos lá para o nosso material então? Olha só, pós-penal, prisão preventiva, professor Cleiton Peixer, né? E aqui o meu nome, Cleiton Lourenço Peixer, e esse e-mail é o e-mail que eu disponibilizo para os alunos para tirar dúvidas, né? Então caso tenham alguma dúvida com relação a essa aula, eu peço que encaminhem pelo e-mail, porque aqui, diferente da aula presencial, né, nós não temos a oportunidade de interação, né? Então eu peço que as dúvidas vocês encaminhem para esse e-mail. Por certo que eu não consigo respondê-las de imediato, mas eu faço o possível para ser breve, tá bom? E dando início à nossa aula então, como eu disse a vocês, a regra é a liberdade, né? E está lá no artigo 5º da Constituição Federal, nos seus incisos 57, né, e 66. Olha só. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.
Prisão em flagrante, como eu disse a vocês, né? Eu vou passar rapidamente aqui por conta do nosso tempo ser curto. Eu argumentei com vocês a respeito da prisão em flagrante e as decisões que o juiz pode tomar. Está no artigo 310, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312, né? E se relevarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Lá no parágrafo 4º fala que transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade da imediata decretação da prisão preventiva. Então vejam que a lei bate e alisa, né? Ela fala que tem que ser apresentado o réu em 24 horas, mas que também, se não for, não causa prejuízo e pode ser decretada a prisão preventiva de qualquer jeito, né? Então vamos lá. Artigo 282, parágrafo 2º do CPP. As medidas cautelares são decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, né? Então, olha só, como eu disse a vocês, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 282, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 desse Código. E o não cabimento da substituição por conta da medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto. Percebam vocês que aqui no artigo 282, parágrafo 2º, fala de requerimento das partes, né, ou representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Então, excluiu-se aqui a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Além disso, tem que ser analisada as hipóteses das medidas cautelares diversas da prisão lá do artigo 319. E a não concessão, né, de uma outra forma alternativa à prisão tem que ser justificada e fundamentada pelo juiz, sob pena aí de ilegalidade, né, e tornar a prisão ilegal. Prisão preventiva, eu trago sempre os ensinamentos do professor Guilherme Souza Nutti, do qual eu adoto sempre nos meus estudos, né? E ele fala que a prisão preventiva é uma medida cautelar de constrição à liberdade do indiciado ou réu, por razões de necessidade, respeitados os requisitos estabelecidos em lei. No ensinamento de Frederico Marx, possui 4 pressupostos. Natureza da infração, alguns delitos não admitem, como ocorre com os delitos culposos. B, probabilidade de condenação, ou seja, o fumus boni iuris, né? E C, perigo na demora, o periculum in mora. E o D, controle jurisdicional prévio, elementos de direito processual penal. Né? Essa é a obra do professor Frederico Marx. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Insisto a vocês, olha só. A requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. E aqui, o pacote anticrime exclui a possibilidade de o juiz decretar a prisão preventiva de ofício, né? Então, antigamente, podia o juiz de ofício decretar a preventiva, né? Converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Com o pacote anticrime, excluiu-se essa possibilidade do juiz decretar de ofício a prisão preventiva, devendo ser requerida, né, ou pelo Ministério Público ou representado pela autoridade policial. A duração da prisão preventiva e o princípio da razoabilidade, né? E não existe um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessário durante o curso do processo, não podendo, é lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória, que faz cessar os motivos determinantes da sua decretação, bem como o trânsito em julgado de decisão condenatória, pois a partir desse ponto está-se diante de
prisão-pena. Isso quer dizer que, uma vez transitado em julgado a sentença condenatória, ele está cumprindo pena definitiva e não pena preventiva, né? Não tem a prisão preventiva. A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo essa prolongar-se indefinitivamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal, ainda pela desídia do Estado. E aí eu falo para vocês o seguinte, quando se fala em desídia do Estado, e eu trago isso à baila aqui para vocês, dizer que a prisão preventiva ela não pode perdurar para sempre, né? Ela tem um marco aí que tem que ser respeitado. Ou seja, se o réu é absolvido, não tem por que ele permanecer preso preventivamente. Se houve uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ele passa a cumprir prisão-pena, né? E não prisão preventiva. E com relação à desídia do Estado, já tive situações na minha advocacia, né, criminal, situações essas que o réu estava preso em uma comarca diferente daquela que ele estava sendo julgado. E por 2 oportunidades a audiência foi adiada, porque o amparato estatal não teve condições de disponibilidade de trazer o réu para julgamento. E ele estava preso preventivamente. Isso quer dizer que ele não deu causa àquela situação. A desídia do Estado que não tinha condição de levá-lo para julgamento. Então foi requerido aí a liberdade provisória, né? O juiz teve que conceder porque se rendeu aos argumentos, né? Pois não tinha condição de manter um réu preso preventivamente, porque o Estado não tem condição de levá-lo a julgamento, sendo certo que naquele julgamento ele poderia ser absolvido, né? E ele sendo absolvido, ele já seria posto na rua, né? Já seria posto em liberdade. Então percebam, a desídia do Estado também configura uma prisão ilegal, né? O Estado tem o dever de ter uma duração razoável do processo, de julgar aquele que cometeu algum crime e não pode se eximir dessa responsabilidade. Então, uma vez que, por culpa do Estado, o réu continua preso preventivamente, também ocasiona a ilegalidade da prisão, tá bom? Seguindo, olha só. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então percebam vocês que há pelo menos 3 requisitos para a prisão preventiva. Prova da materialidade, né? Prova da existência de crime, prova de indícios suficientes de autoria, né? E alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica, ou conveniência da instrução ou garantia da aplicação penal, né? Então, percebam vocês, venham comigo, assim, para que se possa decretar a prisão preventiva, nós precisamos ter alguns requisitos específicos, né? Nós precisamos ter materialidade delitiva, nós precisamos ter indícios suficientes de autoria e nós precisamos ter, além desses 2, algum dos requisitos alternativos que estão lá no 312 do Código de Processo Penal. Garantia da ordem pública ou da ordem econômica, né? Garantia da instrução processual ou da aplicação da lei penal. Ausente um desses requisitos, não há que se falar em prisão preventiva, né? Esse é o nosso ponto de partida aqui da aula. Quando se fala em prisão preventiva, isso é muito difícil na advocacia criminal por conta dos próprios familiares, às vezes, que vai no seu escritório, né, e fala, ah, mas doutor, ele tem residência fixa, ele está trabalhando, né? Isso não se confunde, né, com os requisitos da liberdade provisória. Às vezes ele pode realmente ser primário, de bons antecedentes, estar registrado formalmente em emprego, né? Ele ter residência fixa, não se dedicar a atividades criminosas, ter raiz naquele domicílio que ele mora, como filhos na escola, etc., e estar presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, né? Para a garantia da ordem pública, econômica, para a instrução, garantia da instrução criminal, né, processual, ou para a aplicação da lei penal.
Então uma coisa não se confunde com a outra. E é difícil você conseguir passar isso para o cliente ou para aquele que está te procurando, né? Porque eles imaginam, e é o que se põe na mídia, né? O que todo mundo fala, mas se ele é primário, se ele tem residência fixa, ele tem que ser posto na rua. Não é assim, nós vamos analisar cada ponto aí dos requisitos da prisão preventiva, mas isso fica para o próximo bloco, porque o nosso tempo aqui já deu nesse daqui. Um grande abraço para vocês, nos encontramos logo em seguida.